Que legal seria ser recebido assim no trabalho, não é? Trabalharíamos diferente. Bem, realmente estamos extremamente contentes de estar aqui. É a nossa primeira vez no DF. Nós adoramos essa cidade, adoramos as pessoas e, de verdade, que é assim este negócio. É gente. E acreditem que nos sentimos em casa graças aos hosters, a Sheila e ao Mauro e a todos que estiveram aqui, todos os seus diamantes anfitriões. Acreditem que foi uma experiência muito, muito legal e era o nosso sonho conhecer o DF. Acho que temos culturas muito, muito parecidas e então por isso nos sentimos bem como se estivéssemos em casa. E por isso também queremos hoje oferecer tudo o que pudermos e que possa servir para vocês. Somos realmente muito jovens no negócio. Estamos há 5 anos. E, de alguma maneira, o que fizemos no negócio foi que, quando o vimos, Jorge estava sentado em um escritório, eu também, com uma vida profissional bem-sucedida. Eu acho que todos nós profissionais sonhamos em chegar a ser gerentes, não é? Acho que isso é como o ápice máximo onde a gente diz, quero chegar lá, e nós tínhamos conseguido. Então o negócio nos surpreende em um escritório. Mas já estávamos em busca da liberdade, já vínhamos buscando outras coisas. Agora, o que resgatamos da nossa profissão? E não importa se você está aqui e é um profissional, ou se não é profissional, ou se foi à universidade ou não. O que queremos ensinar é que este negócio tem que ser feito como uma faculdade. Igual a uma universidade, com o mesmo respeito e com o mesmo profissionalismo. Porque se você sabe que aqui vai ganhar tanto e não só dinheiro, mas também liberdade, sua vida merece ser tratada como uma faculdade. E quando nos mostram esse negócio, essa foi a decisão que nós tomamos e dissemos, bem, se já investimos tanto tempo em educação, 5 anos na universidade, 2 anos de especialização e estávamos com uma carreira ascendente e sabíamos que tínhamos que estudar, dissemos, vamos fazer isso 5 anos profissionalmente. Vocês conhecem gente que entra no primeiro mês e dá o fora. Entende? Dá o fora, certo? E o que dizem? Isso é muito difícil. Contei para minha mãe e minha irmã e elas disseram que não, isso não funciona e simplesmente saem. Nós entendemos que este negócio era como qualquer outro negócio e era preciso ter uma projeção de ao menos 5 anos para fazê-lo. Jorge e eu tínhamos estudado bastante, acreditem que sim. Mas sabíamos e nos demos conta quando nos falaram deste negócio que jamais poderíamos, nas nossas carreiras, conseguir ganhar o dinheiro que ganhamos aqui. Mas, sobretudo, a liberdade e a oportunidade de impactar tantas vidas. Acreditem, somos engenheiros de sistema, amamos a nossa carreira, aproveitamos ela ao máximo e consideramos que continuamos trabalhando nela pelo que fazemos. Mas agora preferimos ser diamantes do que engenheiros. E bem, como isso deve ser encarado como uma faculdade, vamos estudar um pouquinho. Às vezes, as aulas técnicas são de manhã. E hoje coube a nós e queremos compartilhar isso com vocês. Então tenham visão, anotem, porque achamos que oferecemos muito mesmo e esperamos de verdade, como maior aprendizado, que você coloque na sua mente a oportunidade de fazer isso em 5 anos. Faz pouco... eu vou roubar mais um minutinho do Jorge. Faz pouco... patrocinamos um casal novo. Um casal que chega com sonhos, com muitas coisas. Mas me surpreendeu a maturidade. Nunca foram empresários. Mas começaram a ler e quando você entende o conceito do negócio, você se dá a oportunidade de trabalhar isso e fazer como uma carreira profissional. E o primeiro mês deles não foi o melhor. E o segundo mês tampouco foi o melhor. Mas, com a maturidade de terem lido, de terem estudado essa indústria, me disseram, Paula, nós decidimos fazer isso. Para começar, pelo menos 2 anos. E em 2 anos avaliamos o projeto. Não é a cada mês, não é a cada dia. É como se você decidisse estudar medicina. Faria sentido que já na segunda quisesse ir a um centro cirúrgico para cortar alguém? E imagine você num centro cirúrgico, você não é o médico, é o paciente. E chega e o médico todo emocionado diz, oi, bom dia, Camilo, como está? Estou extremamente feliz em operar você hoje. Então você acha estranho e o médico diz, é que é a minha primeira operação. Acho que todos sairíamos correndo na hora. Quantas vezes você apresenta um plano assim e a pessoa está sentindo que você vai operar pela primeira vez e que não tem prática e que não estudou?
Então vamos fazer disso um negócio profissional, porque sabem o que está por trás. Sabem o que financeiramente um diamante ganha, e a pergunta que tem que fazer agora é: quanto dinheiro estou ganhando hoje com o que faço, com o meu emprego tradicional? E se estiver ganhando bem, pergunte-se quanto ganha um diamante. Você já sabe. O que eu posso dizer é que a sua mente está preparada para ganhar o dinheiro que você ganha hoje. E se você quiser ganhar o dinheiro que um diamante ganha, terá que elevar o seu nível mental, e é por isso que viemos à convenção, certo? Então vamos todos elevar esse nível mental para nos preparar para correr, porque definitivamente estamos todos destinados a ser diamante. Ser diamante é inevitável. E agora vamos entender um pouco mais. Bem, Paula só ia cumprimentar. Mas quando ela fecha a boca, aparecem as legendas, certo? Mas eu entendo que ela precisa, certo? Soltar 80 mil palavras por dia. Eu com 2.000 estou ok, certo? Então, está bem que faça assim. Vamos falar então de alguns conceitos que para nós foram chave nesse processo. Em primeiro lugar, digamos as habilidades que precisam ser desenvolvidas para fazer isso de forma profissional. Quem aqui já leu GoPro? Bem, ainda muito poucos. Na verdade, eu recomendo que o leiam com urgência. Na verdade, o que aconteceu conosco, nós queríamos escrever um livro, mas passaram na nossa frente. Quando lemos este livro, também agradecemos que alguém tivesse feito antes de nós. Ou seja, nos identificamos muito com a forma que eles explicam como fazer o negócio. Ou seja, acreditamos que desse jeito vínhamos fazendo, mas que legal que alguém mais escreveu isso, porque assim nosso grupo ia levar mais a sério. Por que convidaram a gente para vir aqui? Simplesmente para que, talvez em colombiano, falemos o mesmo que os seus professores já disseram. Porque os seus professores, seus diamantes que estiveram aqui e outros que estavam aqui representados foram nossos professores. Ou seja, a verdade, não achamos que podemos ensinar muito. O que sim esperamos é que talvez digamos o mesmo, mas que com um sotaque diferente isso ajude vocês a ganharem consciência. Então, por que esse livro? Porque diz algumas coisas que para mim ou que para nós são verdades que doem na gente e que muitas vezes leva tempo para aceitar. Há afirmações muito concretas como a de que, se você quiser desenvolver este negócio, terá que aceitar a perda temporária do seu estigma social. Não é? É que o seu irmão vai te dizer não, é que alguém vai tirar um pouco de sarro. Embora tenha aprendido que se a gente faz isso com postura, isso não acontece nunca. O livro, na verdade, para nós que já estamos aqui há um tempo, não nos ensina nada novo, mas é sim um ótimo resumo. E como o que estamos buscando é economizar tempo às pessoas que estão começando, então que legal que comecem com esse resumo. Ou seja, que para nós se tornou um livro de técnica para quem começa, certo? Porque mais alguém está dizendo isso além da gente. Porque talvez se repetirmos muito, isso não vai convencer, não vai chegar no coração. E digamos, entre essas habilidades, que nos ajudaram a tomar consciência de que essas 7 habilidades começam com prospectar, conhecer as pessoas. Por isso, Sérgio e Charo Rivera, como exemplo, nos ensinaram que é possível que mesmo chegando ao mercado sem conhecer ninguém, você pode chegar a diamante. Bem, estes são os pontos que resumidamente vamos abordar. Essas 7 habilidades e alguns conceitos-chave que foram válidos para a gente. Estão aqui. E não quero me deter neles, porque é um pouco como se quisesse contar o filme, não é? Vão lá e assistam. Vão e leiam o livro. Mas não é um livro para ler. É um livro para estudar. Certo? Não é para quem está fazendo acompanhamento. É para quem já começou. E um pouco, nessas dicas importantes, te dão algumas sugestões de como convidar profissionalmente, de como se apoiar em ferramentas, porque o negócio não tem que ser só a pessoa. Definitivamente é um sistema. Nós sozinhos não teríamos chegado a diamante. Nós devemos isso a toda a nossa equipe de apoio e a todos os diamantes do mercado, a todo o sistema, a estes eventos.
Não aprendemos a fazer o negócio de uma maneira diferente, senão de convenção em convenção, de seminário em seminário, de open em open. Assim se constrói, porque essa última habilidade, por exemplo, de promover os eventos, é o que realmente gera mágica. Nós já temos um diamante em profundidade, e foi numa convenção que ele tomou a decisão. Temos outro esmeralda, por outro lado, e foi em uma convenção que ele tomou a decisão. Foi numa convenção que nós tomamos a decisão de ir atrás de um objetivo. Então você está no lugar certo. Então, este fim de semana é para tomar decisões, não está aqui para outra coisa, certo? Porque se fosse simplesmente para escutar uma informação, talvez tivesse ficado em casa ouvindo os áudios. Mas aqui você vem com a disposição de sentir algo, certo? Por isso os eventos também têm um componente emocional que para mim, a princípio, era difícil, porque para mim o normal eram os números, o normal para mim eram simplesmente os gráficos, projeções, mas nada de todo este outro mundo. E depois fui entendendo que, inclusive em qualquer projeto, mesmo que fosse simplesmente técnico, o componente emocional era o que garantia o sucesso. Era a liderança. Eram muitas coisas que não tinha encontrado em tantos anos de universidade. Então está ficando claro que tem que ler este livro? Certo? E bem, falando de alguns conceitos que é preciso entender, desse vocabulário que tem que ir introduzindo, e o primeiro é o processo, entender o processo. Porque finalmente aqui entramos para nos formar como empresários. Então, é uma aprendizagem. E o processo é igual a quando queremos, por exemplo, aprender a tocar violão. Quando queremos aprender a tocar violão, para dar um exemplo qualquer, e há 3 fases. Ou seja, tem nesse exercício como tem nesse negócio. E nessa primeira fase, há o início dessa aprendizagem. E no início tudo é cor-de-rosa. No início a gente está animadíssimo. A gente procura livros, vai e procura com certeza no YouTube cursos. Essa é a parte inicial. No início da aprendizagem é tudo cor-de-rosa. É a lua de mel, por exemplo, que a gente tem no negócio quando entra, certo? Mas é importante toda a perspectiva do processo. E que você entenda que é igual a quando, por exemplo, você atravessa um túnel. Entra no túnel e ainda tem luz. Digamos que seja um túnel sem iluminação, sem eletricidade. E então na entrada do túnel, você vê as coisas com alguma luz. Ou seja, isso eu consigo fazer. Eu consigo fazer. Como Paula dizia, quando ela começou no negócio, com a sua experiência no mundo comercial e outras, disse, eu vou me tornar diamante em 6 meses. Certo? E por que ir às convenções? Isso é para quem não sabe nada. Certo? Ela achava isso, certo? E digamos que a gente está iludido quando começa, certo? Mas faz parte desse processo. Depois já vai entrando nessa segunda etapa, que é como um túnel onde atrás só vemos escuridão e na frente só escuridão. Certo? E é onde cometemos erros. Porque estamos aí trabalhando e estão nos dizendo não. E então já começamos a duvidar se isso é para nós. E começamos a querer desistir, e então começam esses pensamentos. E que necessidade eu tenho de fazer isso? Certo? Afinal, eu tenho um bom trabalho. E então começa essa crise, e aí, definitivamente, esses pensamentos, essas crenças de autoeficiência são fundamentais. Mas como assim crenças de autoeficiência? Sim, é que você definitivamente determine que nasceu para isso. Mesmo que as coisas não estejam assim, não estejam saindo da melhor forma, que você determine, que você diga, que você decrete, eu nasci para ser embaixador coroa, eu nasci para ser coroa, eu nasci para ser diamante. Então essa atitude positiva, essas crenças levam a uma ação permanente e constante. E mesmo se errar, se disserem não, se o dia não tiver saído da melhor maneira, você continuará. Você continua até ter uma pequena vitória, um patrocínio, uma venda, o que for. E esse resultado positivo aumenta a sua crença. E então, com mais animação, quem não fica animado quando tem um frontal, por exemplo, quando está acompanhando alguém em profundidade, e também quando patrocina alguém, quem não fica animado? Ou quando faz uma inauguração de sucesso, quem não fica animado? E isso tem que aumentar as nossas crenças para colocar então mais trabalho. Então, aí estamos no túnel.
E desse túnel, sinceramente, todos nós já quisemos nos mandar. Quem disser que não quis abandonar este negócio, certamente é porque não está fazendo ainda nem começou. Certo? O que eu digo é que também passamos por isso. Mas sempre entendemos que o processo era este. Eu tinha lido em muitos livros que isso era uma escola de negócio e que era um processo. E um deles, o que eu gravei é o seguinte: quando ele decidiu estudar a indústria, tinha visto muitas pessoas que entravam nesse processo de formação, por isso eu desde o princípio decidi não abrir mão de nada do programa educativo. E ele diz que depois de 5 anos, ele via muitas pessoas estourarem financeiramente com o negócio ou tendo a estrutura mental para ficarem ricas e com o seu, talvez, crescendo muito no seu trabalho ou, digamos, em seus investimentos. Então o processo é, como Paulo dizia, no mínimo 5 anos, certo? Para depois ver a luz no fim do túnel. E entender ou talvez dominar a aprendizagem. E quando a pessoa domina a aprendizagem, quando domina a habilidade, continua ouvindo não. Certo? A gente, digamos, já sabe tocar violão perfeitamente, mas de vez em quando pode desafinar e erra a nota. Também continuamos ouvindo não. E temos reuniões e as pessoas não chegam. Não sei se isso acontece com alguém também aqui. Então, como diamante, isso não termina, isso continua acontecendo, certo? Mas a gente já entende muito bem o processo. Então, simplesmente continue. Depois de entender, então, o processo, o outro que é preciso entender é que é um negócio de potência. Carlos Eduardo Castellanos explica isso muito bem. O Bob Andrews também. No plano dos 90 dias, eu acho que o define de uma maneira magistral. Onde definitivamente decolar o negócio é como decolar um avião. Certo? Eu acredito que não pode haver analogia melhor. E você não decola um avião se estiver em 20% da sua potência. Não, eu apresento um plano por mês. Assim não vai acontecer nada. Aí simplesmente você está rodando com o avião na pista, e se estiver rodando o avião, a pista vai acabar e ele não vai decolar. Se estiver só rodando, vai se cansar. Porque a sua mente vai estar pensando que está fazendo negócio e mentira, está brincando com o negócio. Olha, para se tornar diamante, tem que ter potência. E se tiver que apresentar 1.500 planos, por que não se comprometer a fazer isso não em 10 anos, mas sim em 2 anos? Desse jeito, garanto que as coisas vão acontecer. E se falamos de 1.500 planos, de 1.300 planos, bem, se fizermos as contas, poderiam ser 50 planos por mês. Ou seja, foca no trabalho. Às vezes nos desesperamos com o objetivo, mas sabe de uma coisa? O objetivo tem que servir para planejar o trabalho que temos que fazer. E depois de ter o trabalho claro, as atividades, se você focar em cumprir isso, é impossível não qualificar. O que nós entendemos? Que se aplicássemos muitos dos conceitos que também aprendemos no transcurso da nossa vida profissional, isso também ia funcionar. No mundo, por exemplo, dos projetos, se nos sentamos com o presidente e dissemos que, digamos, essa entrada em produção ou esse projeto vai ficar pronto em 6 meses, não pode ir e só dizer, sim, 6 meses. Não, eu preciso sustentar isso com todo um cronograma de atividades com o dia a dia. Bem, qual é o dia a dia do seu negócio? Ok, já fez o planejamento do mês? A qual nível vai chegar neste mês e como vai demonstrá-lo? Me mostre, não é só dizer que vou chegar à prata, estou animado, então vou chegar à prata. Bem, com respeito a esse tema da potência, acreditem que para nós foi muito útil, porque finalmente, sei que muitas pessoas que estão aqui logo dizem, mas eu estou há 1 ano, 2 anos, 3 anos e o meu negócio ainda não avançou ou decolou. Alguém sentiu isso? Eu também já senti. Alguém sentiu? Jorge e eu demoramos 2 anos para ser pratas. Acreditem que sentimos. Acreditem que nos fizemos essa pergunta. E sei que tem muita gente que está aqui com todo o coração querendo que o seu negócio funcione. E que se fosse por nossa conta e pela de muitos diamantes que estão aqui sentados, daríamos a você o pin de embaixador coroa. Mas às vezes não basta isso. Às vezes não basta simplesmente vir e sentar-se aqui. Porque você tem que entender que no momento que a gente decide fazer esse negócio, decide se tornar um empresário.
E quando decide ser um empresário, é diferente de ser um empregado. Quem aqui é ou foi empregado? Quando a gente é empregado, obviamente tem que trabalhar. Obviamente, há momentos também duros dentro do trabalho em que tem muita coisa para fazer, mas tem algo fácil. Qual é a parte fácil do empregado? A quinzena? Qual é a parte fácil do empregado? O seu chefe te diz o que tem que fazer. Não é? Você sabe o que tem que fazer. Mas quando você chega a este negócio e se torna empresário, quem nos diz o que fazer? Ninguém. Quem se dá conta de quando você chega de noite do seu trabalho às 6 da tarde, cansado, e fica com preguiça de ir apresentar o plano, e no outro dia o seu diamante liga e pergunta como foi? Não, apresentei 2 planos e na verdade ficou vendo novela. Quem se dá conta? Ninguém. E por isso o trabalho aqui é muito diferente e é um trabalho que deve ser orientado aos resultados. E não sei se para vocês, mas para mim nunca, ninguém da Amway me ligou perguntando quantos planos apresentei. Nunca, ninguém da Amway, estou falando do seu gerente, do dono da Amway, nunca ninguém me ligou perguntando quantos planos apresentei. Quantas horas fiquei fora de casa? Quantas horas deixei a minha família sozinha? Ligaram para alguém aqui? A Amway, a única coisa que pode ver nas suas páginas são seus pontos. Nada mais. Nada mais. Nada mais. Não cabe mais. Não há um espaço dentro da página onde você possa dizer, tenho esses pontos porque esse mês foi muito difícil, porque apresentamos poucos planos. Isso não serve de nada. Para a Amway, o único que importa é quantos pontos você fez no fim do mês. E isso é chamado de orientação ao resultado. E quando falo disso é porque, a longo prazo, esse tipo de eventos, a apresentação dos planos e o que é preciso fazer no negócio é um processo e temos que fazer. Mas isso deve ser refletido na sua página. E não vale dar desculpas. Não vale absolutamente nada. Então, quando a gente fala de orientação a resultados, fala que se você define um objetivo como dizia Jorge agora, você tem que fragmentá-lo até o ponto de conseguir cumpri-lo. Ou cumpri-lo. Então, quando você define um objetivo, nós dizemos que o objetivo nunca deve falhar. Por quê? Um objetivo nunca deve falhar, porque antes do objetivo, quando você define, tem que planejá-lo. E quando você planeja um objetivo, vai fazer todos os planos, do A até o Z, para que esse objetivo não falhe. Se o seu objetivo falhar, se você definir um objetivo no mês, no ano, em 2 anos, porque tem objetivos a curto, médio e longo prazo. Se o seu objetivo falhar, é porque você não planejou suficientemente bem. E não basta ter um plano, é preciso ter plano A, plano B, plano C, plano Z. Porque muitas vezes você define um plano com todo o cenário perfeito e se algo der errado? Se algo falhar, é muito fácil no final do mês dizer ao seu diamante, ou ao seu upline, ou ao seu mentor, não, é que as coisas não aconteceram. Não, tem que dizer, não planejei o suficiente e só pensei num cenário e foi minha culpa. Porque tem que aceitar a responsabilidade e isso é planejar. E então, falando de potência, justo com o objetivo e também pensando que o ano fiscal está chegando, que estamos na reta final para conseguir os objetivos valiosos deste ano e para semear os próximos, porque um verdadeiro empresário não tem ano fiscal. Todos os meses está na correria, mas é inevitável que nesses últimos 2 meses corramos os últimos 5 minutos da corrida, os últimos 5 minutos para ganhar essa medalha, e nos restam 50 dias de corrida. E qual é a proposta que eu vou fazer? A proposta que vamos fazer nesses 50 dias é que dê um gás em absolutamente tudo. Então, está apresentando os planos? Sim. Está fazendo treinamento? Sim. Está vindo a estes eventos? Sim. E também tem muita gente que faz isso. Mas não está fazendo com a potência suficiente para gerar um movimento. O que acontece? Vou dar um exemplo muito simples. É como se tivesse uma caneca de água. E o que acontece quando essa caneca de água fica com água parada, sem movimento? O que acontece com a água? Estanca. Debaixo vemos o barro e cheira mal, certo? Se você estiver estancando, se não estiver gerando suficiente movimento, a sua caneca vai cheirar mal. Por isso ninguém vai querer ser patrocinado por você, porque as pessoas querem ser patrocinadas por alguém que sabe para onde vai. Porque quando você gera movimento e sabe para onde vai, muita gente vai entrar no seu negócio. Não é porque entendem a Amway, nem sabem por que entraram. Sabem por que entram? Porque dizem, não sei, mas se você ficou rico, eu vou atrás.
Porque veem nos seus olhos um brilho especial, porque veem que você está decidido, e isso é gerar movimento. Agora, se você quiser que essa caneca comece a mexer a água e essa água deixe de ser estanca, o que faz? Coloca as mãos. Mas se fizer isso muito lento, a água vai ter movimento? Não. Você precisa mexer suficientemente rápido para que, ao tirar a mão, o que aconteça? A água continue girando. E isso só se faz com velocidade, com potência, com rapidez no negócio. E por isso, se neste momento estiver pensando em apresentar 100, 200, 300 planos este ano, por que não fazer isso nos próximos 50 dias? O que é melhor? Apresentar 200 planos ou 300 planos de agora até dezembro, mexendo a mão bem devagarzinho. O que isso vai fazer? Pode apresentar ótimos planos, pode ser que gente muito boa entre, mas com a água não está em movimento, essa gente vai embora. Agora, se apresentar esses planos em 50 dias, vai conseguir o movimento suficiente para que o pessoal fique e para que o pessoal consiga o movimento. Como o vídeo que vimos ontem, dançando, lembram? Um doido dançando e depois outros vêm e começam a dançar. Você tem que conseguir movimento suficiente para que quem entre imediatamente comece a mexer. É como se viesse uma onda. E você decide se vai surfar essa onda ou se a onda vai te arrastar. Então, quando alguém entra no negócio, vai haver tanto movimento que vai ver que a onda está vindo e vai começar a correr. É isso que tem que gerar nesse negócio. E quando falamos de um negócio de potência, é que você pode estar aqui há 5 ou 10 anos fazendo negócio, ou 15, ou 20, ou 30, ou o que quiser. Mas, se não fizer com suficiente potência, tem uma má notícia. Muito dificilmente vai qualificar. Definitivamente temos que romper com esse lema ou com esse mito de que você tem que ficar e que o desafio é ficar. Sim, mas não basta ficar, tem que ter um movimento. E quando Jorge falava do avião, a questão é muito simples. Todos já vimos ou entramos num avião ou vimos em vídeos um avião decolando da pista. E quando esse avião arranca na pista, começa devagar, certo? E vai aumentando a velocidade, vai aumentando a velocidade. E pelas tantas, a aeromoça diz, apertem os cintos. Por quê? Porque vamos decolar, vão colocar potência no avião. A pergunta que você tem que se fazer é, se o avião continua andando devagar na pista, é possível que decole com essa mesma velocidade e potência? Sim ou não? Não. Se você ficar andando devagar na pista, você vai ficar se arrastando no negócio. Quando a gente faz isso no negócio, como se fosse um avião, nunca vai subir. Você vai ficar aí, não vai perder dinheiro, mas vai ganhar pouquinho. Você precisa dar 100%, trabalhar dobrado, trabalhar triplicado, decolar o avião, apertar o cinto, contar a sua mãe, contar a seu pai, contar a sua família. São 50 dias que vou ficar focado. São 50 dias de trabalho e preciso, por favor, que me entendam, e não vai ter fim de semana. Não vai ter balada, porque vou me concentrar nesses 50 dias, como quando um time e um atleta estão na concentração, certo? Vai decolar o avião. Você precisa gerar uma primeira explosão no seu negócio. Essa explosão se chama prata. Quando você qualificar prata, quem é que é prata ou acima? Em quanto tempo a gente qualifica prata? Um mês. Não importa se está 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você qualifica um mês e esse mês é especial. Nunca vamos esquecer, não é verdade? Quem já qualificou? Foi um mês que desde o primeiro dia você estava com coceguinhas na barriga agora. Não vão fazer como um parceiro nesses dias. Paulo, estou esperando sentir coceguinhas na barriga para saber se esse é meu mês de qualificação. Não funciona assim. Você cria isso, se emociona e sabe que esse é o mês. E você não vai apresentar planos. Esse mês não diz, vou apresentar um plano, diz, vou patrocinar. E você se torna mais efetivo. Por que se torna mais efetivo? Porque o pessoal está vendo o brilho nos seus olhos e diz, eu quero entrar. E a gente se surpreende e diz, o que está acontecendo? Está acontecendo mágica, movimento. E tudo começa com essa atitude que você pode ter. E esse mês, se der conta, e se todos revisarmos os que já nos qualificamos a prata, esse mês é o mês que mais entrou gente, é um mês quando houve uma explosão, é o mês quando o avião decolou. Agora, depois que você fez esse esforço e gerou esse movimento, que acreditem que não é difícil, se garantir uma boa quantidade de planos este mês, um bom trabalho, a prata é inevitável. E nesse momento você decola o avião, e o que acontece quando o avião decola? O que diz a aeromoça? Pode soltar o cinto.
Pode ir ao banheiro, vamos passar servindo comida. Isso acontece quando qualifica a prata. Você chega e volta a soltar o cinto. Obviamente continua trabalhando, mas gerou a explosão. Vai para o próximo objetivo. Esmeralda, o que faz? Aperta o cinto porque tem que colocar potência no negócio. Você não pode pretender fazer algo diferente no seu negócio fazendo o mesmo que faz hoje. Se o que você fez até agora não levou você ao resultado que queria ter, precisa começar a fazer coisas diferentes. E tem que começar a trabalhar sem o conforto da sua cadeira. Porque não é a mesma coisa fazer o negócio de modo proativo, no modo para qualificar ou simplesmente ficar esquentando a cadeira, nesse tipo de eventos e no negócio. Porque não basta estar aí sentado. E eu dou um exemplo muito simples com a coisa de apagar, por exemplo, um incêndio. Imagine a cena de uma casa pegando fogo e os bombeiros chegam para apagar esse fogo. E então os bombeiros pegam a mangueira, pegam o uniforme e pegam um monte de cadeiras e as colocam na frente da casa, que está pegando fogo. Os bombeiros se sentam e começam a apagar o incêndio. Pergunta, estão apagando o incêndio? Sim, estão apagando, por que não? Tem água, tem mangueira. Poderiam fazer melhor em pé? O que vocês achariam desses bombeiros? Que não tem assim muito sentido. Mas esses bombeiros, se você disser algo, responderão, mas eu estou apagando o incêndio. É como quando você diz, mas eu estou apresentando os planos, mas eu estou fazendo treinamentos, mas eu estou indo ao Open. Levante-se da cadeira. Quantos não estão fazendo negócios sentados? Sim, está fazendo, mas não vai se qualificar. Tem que se levantar da cadeira. E levantar da cadeira implica chegar em casa cansado, mas com a satisfação de ter feito o trabalho. Porque você sabe quando faz o trabalho. Você sabe quando está qualificando. Porque quando está se qualificando, todo dia é um dia mais perto do seu objetivo ou um dia mais distante. Quando você corre atrás de um objetivo com preocupação, é porque não está fazendo o trabalho suficiente. Quando você corre um objetivo com emoção, com satisfação do dever cumprido, você não vê a hora do dia 30 chegar, porque sabe que esse objetivo vai ser alcançado, e isso é o que tem que conseguir. Paulo, e quantos planos precisa apresentar os que forem precisos? E quanto tem que vender o que tiver que vender? Isso é o que acontece num momento de qualificação. Tudo acontece, toda a energia, todo o grupo sente isso, e isso é o que você tem que conseguir. Agora, Paula, é que os planos não estão dando certo, os treinamentos não estão dando certo, então reveja como está fazendo o negócio. Finalmente, o que entendi foi chave para a nossa qualificação. Foi chave ter uma agenda. Como você não tem chefe, o chefe é a agenda. Para nós, esse ponto foi extremamente chave nas nossas qualificações. E nessas qualificações, o que acontece com a agenda? A agenda vai te dizer o que fazer. E nessa agenda, o seu desafio é enchê-la. Enchê-la. Jorge e eu somos engenheiros de sistema, amamos tecnologia, mas nossas agendas são físicas, são cadernos, são agendas. Porque quando você tem uma agenda no celular, no iPhone, no celular que for, coloca 2 atividades e o calendário já aparece cheio. Tô errada? Fica parecendo completamente cheio. Você já está cheio nesse dia. Mas quando tem uma agenda física, o que te aconselho, não importa se estiver trabalhando ou não cometa o erro de dizer, olha, é que eu estou trabalhando, por isso não posso ser diamante. Jorge trabalhou até 1 ano depois, 6 meses depois de ser diamante. Nós fomos atrás da qualificação a diamante trabalhando. Então, isso não é desculpa, é só uma questão de administrar o tempo. E o que precisa conseguir é colocar na agenda tudo o que tem que fazer no seu dia a dia normal, com a família, com o seu emprego. Tem que ser um empregado melhor, para que quando saia do seu trabalho normal, por causa deste negócio, porque se tornou esmeralda ou diamante, o seu chefe diga, quero que você fique aqui. Que horror que digam no escritório, essa aí começou a trabalhar com Amway e não faz nada de nada, deixa o trabalho todo aí por fazer. Isso não pode ser assim, temos que ser empresários muito éticos, então vamos colocar tudo na agenda. E no tempo que separar para fazer o negócio, também vai colocar na agenda. De 6 às 8 da noite, de 7 às 9 da noite, das 8 às 10 da manhã. Olha, vou dizer uma coisa, eu me surpreendi com algo da cultura daqui. Muita gente entra no trabalho às 9 ou 10 da manhã, certo? Sim ou não? Tô errada?
Vocês conseguem acreditar que Jorge e eu muitas vezes temos reuniões às 7 ou às 8 da manhã. Quando você tem um objetivo, apresenta planos às 7 ou 8 da manhã. E não tem desculpa. Coloque na sua agenda os horários em que vai trabalhar no negócio, como se fosse um trabalho regular. Qual é o meu conselho? Se estiver aqui e ainda não tiver resultados, precisa administrar esse negócio como se fosse o seu segundo emprego, como se de verdade tivesse um chefe. E marque todo dia o espaço em que quer trabalhar o negócio. E o que vai fazer com seus filhos nesse espaço e como vai se mover, deve solucionar absolutamente tudo. Mas o mais importante é que tenha maturidade para respeitar esse espaço. Maturidade para respeitar esse espaço e para saber que está construindo um futuro. Se você for universitário, faça de conta que é uma matéria da faculdade, um dia por semana. Ou seja, um dia a cada dia, 2 horas. Se estiver trabalhando, outras 2 horas a cada dia. Agora, onde está o erro? É muito fácil separar o espaço na agenda. Onde está a dificuldade? Em cumprir. Por 2 coisas. Ponto 1. Um amigo vai te ligar. Escuta, Juan, tem um jogo de futebol, vamos comigo. E aí começa um anjo, o anjinho e o diabinho. O que eu faço? Supõe-se que preciso trabalhar o negócio. Não, mas se for um diazinho, o Oscar não vai perceber. E aí, será que sim, será que não? E a maioria que não está atrás de um objetivo, que está brincando com isso, vai para o jogo. Quando se tem maturidade e se está comprometido com o negócio, com a sua vida e levar esse projeto à frente, se tem consciência que isso implica esforço. E toda vez que brincar com esse negócio, estará brincando com o tempo da sua família, com o seu próprio tempo, com a sua vida. E vou te dizer aqui algo, se estiver errada, me desculpem os diamantes aqui. Se você está aqui hoje e não está disposto a fazer isso a sério, é melhor você não fazer esse negócio. Não perca seu tempo. Porque não queremos gente sentada aqui 20 anos dizendo que está fazendo um negócio quando na realidade não está fazendo. Se tiver maturidade, terá força mental e dói. Sim, dói muito. Sim, dizer, Juan, hoje não posso. Esse é o meu horário de fazer o negócio. E provavelmente Juan diga, vai, hipnotizaram você com esse negócio de emo, e certo? E a gente respira. Mas em 2 ou 3 anos você vai ligar para Juan, às 2 da tarde, às 3 da tarde, vai dizer, Juan, vamos jogar futebol? E ele vai dizer, estou trabalhando. Aí você vai dizer, as pessoas ainda fazem isso? Essa é a mudança e essa é a projeção que precisa ter na sua vida e precisa ter essa valentia para fazer. E respeitar esse horário é como... Tem vezes que ligo para parceiros, para o Open, e me dizem, hoje não vou porque é aniversário da minha mãe. Já aconteceu com vocês? E eu digo, também não foi trabalhar porque é aniversário da sua mãe, certo? Porque trabalhar foram sim. Hoje não fui ao Open porque estava chovendo. Também não foi trabalhar porque estava chovendo. E por isso o meu conselho é, trate o negócio como um trabalho. E a primeira pergunta que tem que fazer quando precisar tomar uma decisão é, se isso fosse meu emprego, meu chefe iria deixar? Se a resposta for não, então também não faça aqui. Estamos propondo que faça este negócio em 2 anos. Às vezes dói, sim. Não dói o negócio emo. É que acontece que você é o empregado. Tem que trabalhar dobrado aqui. Mas o que tem que entender é que tem que se esforçar nesses 2 anos, trabalhar forte, fazer as coisas direito para viver como o restante da população não vive. A pergunta que tem que se fazer é se simplesmente quer seguir a rotina de todo mundo. E a minha resposta foi não, porque um parceiro me disse uma vez, Paula, mesmo que demore até eu ter 70 anos para ser diamante, vou fazer o negócio. Porque é melhor ser diamante do que ser aposentado. Eu disse sim, tá certo. Por isso você não pode sair desse negócio. Porque ainda tem gente que sai e diz, é muito difícil. E continuam trabalhando. Eu digo difícil comparado a quê? Difícil comparado ao quê? Esse negócio é muito simples, é questão de fazer direito, é questão de fazer profissionalmente, nada além. E por isso precisa distribuir o seu tempo. O negócio não toma muito tempo, o negócio é questão de ser produtivo. E essa é outra pergunta que tem que se fazer. Estou sendo produtivo? Não basta dedicar 8 horas, 9 horas, 10 horas. Eu prefiro que dedique 1 ou 2 horas de qualidade do que 10 horas ruins.
E nessa agenda, então, você vai separar a sua hora, suas 2 horas, suas 3 horas, suas 4 horas, o que for. Certifique-se de que essas 4 coisas estejam em sua agenda. Primeira, nunca deixe de contatar os seus prospectos. Porque muitas vezes ficamos sentados na cadeira dizendo ao grupo, tragam gente ao Open, patrocinem, e você não patrocina. Você, quantos patrocínios fez este mês? E está pedindo ao seu grupo que patrocine. Quantos convidados levou ao Open? E está pedindo ao seu grupo que leve convidados. O negócio Amway não se administra. O negócio Amway ou cresce ou diminui. E se você estiver no ponto de administrar o negócio, vai entrar em queda. Sempre tem que estar crescendo e você tem que dar o exemplo para o seu pessoal. Tem que fazer o acompanhamento de todos os prospectos. Para nós, o acompanhamento, acredite, foi chave. E há uma linha tênue entre fazer o acompanhamento e ser inadequado e ser intenso. Certo? Com quantos não entramos em contato, ou eu entrei em contato, não sei se acontece isso com vocês, e dizem, isso é Amway? Minha sobrinha já me encheu para eu entrar. Dê uma postura ao negócio. Acompanhar é ser muito profissional e por isso aconselhamos que leiam este livro GoPro, em que você simplesmente liga para a pessoa e diz, olha, falamos do projeto, o que decidiu? Quer que façamos outra reunião? E pronto, a pessoa deve sentir a liberdade para tomar as decisões. Eu já fiz acompanhamentos de 2 ou 3 anos. Gente que talvez simplesmente qualquer outra pessoa diria, não, este não entra. Comigo entra em 2 ou 3 anos. Pergunta, seria ruim para mim uma outra perna platina em 3 anos? Se a pessoa não quis entrar neste momento, por que eu vou me chatear? Porque não falta quem se chateia porque não entra. E diz, tomara que morra no emprego e seja pobre. Não! Não digam isso, continuem cumprimentando, ele vai ser uma perna sua, mas deixe quieto que a hora dele não é agora. Quero fazer uma pergunta muito rápida. Quem aqui viu o plano e assinou imediatamente? Levantem a mão. Vejam o auditório. Então por que querem que assinem de cara? Às vezes demora 4, 5 reuniões, 6 reuniões, é questão de ter paciência. Mas não faça só acompanhamentos. Sempre tem que ter gente nova, isso funciona como uma fábrica. Coloco gente nova, faço o acompanhamento, mostro planos, fecho e começo o acompanhamento dos novos parceiros. Recomendação, atenção com os parceiros. Veja cada um que eles têm no mapa. Às vezes a gente pensa que o grupo são os frontais e que a sua responsabilidade são os frontais. É essencial o trabalho em profundidade. É essencial conhecer o seu mapa. Todos nós sabemos que pela página da Amway dá para exportar. Se não souber como, pergunte à pessoa que te convidou. Dá para exportar o arquivo e ver todo mundo que está no seu negócio. O que tem que conseguir? Conhecer bem a todos. Não tem que esperar que o de baixo te apresente o último que entrou. Ligue e diga, Carlos, como você está? Soube que entrou ontem, soube que entrou faz um mês. Eu sou seu diamante, sou seu platina, sou seu esmeralda. E esse é o ponto em que gelamos, porque quem não é prata, o que diz? E quando apresenta o plano e perguntam, e você, que nível é? A pessoa fica vermelha. Tranquilo, ou seja, se está qualificando a prata, responda para a pessoa. Sou a pessoa do seu grupo que está qualificando a prata, quero falar com você. Eu me certifico para todos os novos parceiros em profundidade de fazer a indução. Porque às vezes também queremos que o parceiro novo entre qualificando, montando pedidos, indo à convenção, fazendo tudo. Mas você não mostra realmente o que tem que fazer. Muitas vezes já liguei para parceiros em profundidade que me agradecem e me dizem, ai Paula, é que Carlos, ele me convidou, me registrou e nunca mais falou comigo. Façam esse exercício. E talvez digam, é que não tem gente. Não, tem gente sim. O que tem que fazer é liderar o grupo com atitude. As pessoas precisam de alguém que saiba para onde vai. E aí você começa as ligações para promover. Para nós, o conceito de promoção foi extremamente chave. O negócio é ser inteligente e produtivo. E quando digo inteligente, não tem a ver com ter tido a média mais alta na universidade, falo de ser sagaz. Se você for sagaz, verá que é melhor que gente aqui com resultado fale ao seu pessoal do que você que talvez não tenha se qualificado. Por isso são tão importantes os Opens e seminários e tudo. Agora tem muita tecnologia e muitos enviamos WhatsApp, uma lista de e-mails, e o seu upline te pergunta, promoveu o evento? Claro, veja, aqui tem que ser multimídia. Faço isso sim, mas também me reúno com os meus parceiros em profundidade e ligo. E digo, Pepito, lembra, hoje tem reunião, temos um esmeralda super legal da Colômbia, do México, é engenheiro, faz isso, faz aquilo, pode se identificar com você e deixo ele com vontade de ir. Isso é promover, é diferente de convidar. E muitas vezes esse parceiro para quem mandou a lista, mandou o WhatsApp, o que te diz? Ai, eu não sabia. Já aconteceu com vocês? O que você faz? Tem
que fazer o negócio inteligentemente. Se quer se qualificar a esmeralda, diamante, identifique que linha está trabalhando. E para cada linha, ligue para 2 ou 3 pessoas que são os construtores, que movimentam o grupo. E diga, olha, vamos ligar para todos do grupo, vamos fazer isso. E se for então sagaz, também vai estar atento ao Open e ver quantas pessoas tem por linha. Não vai dizer, sim, serei esmeralda, serei diamante. Como estão seus grupos? Como estão seus números? O negócio não é quantas pessoas estão no mapa registradas, o negócio é quanta gente você tem aqui capacitando. Estes são os empresários. O restante simplesmente entrou para consumir e vender. Então tem que estar muito atento e ninguém nos dá esses números. Só você pode vê-los nos eventos. Tem que construir equipes. Qual é a melhor forma de construir equipes? Apresente muitos planos, faça um bom acompanhamento, trabalhe com quem quer. Não esteja em oferta, esteja em demanda. Se ainda não tem um grupo que deseja, se ainda está suplicando ao mesmo povinho reclamão, é porque não apresentou planos suficientes. Apresente mais. Há pouco um parceiro me disse, se reuniu comigo e disse, Paula, quero que você me diga a verdade. Você está me escondendo a informação sobre como fazer esse negócio rapidamente? Me diz, como faço esse negócio rápido? Na Colômbia, no México, na China, na Tailândia é o mesmo. Volume, rede e capacitação. Ele me disse, sim, mas como faço isso rápido? E eu faço rápido, volume, rede e capacitação. Volume, rede e capacitação. Fazemos exatamente o mesmo, somos pessoas normais, simplesmente decidimos colocar potência no negócio. Então, para resumir, desenvolva suas habilidades. Cada habilidade é como uma matéria. Como você, que estudou na escola, no cursinho, na universidade, o que acontece quando a pessoa estudava a matéria e reprovava? Opção A, começava a chorar. Para que serve? Opção B, dizer não sirvo para isso. Para que serve? Opção C, estudar até passar na matéria. Fico estudando até passar na matéria. Porque se eu sei o resultado que existe aqui, não me interessa quantas vezes terei que repetir. Agora, o que não tem sentido é toda vez repetir a mesma matéria e não fazer nada diferente e voltar e reprovar. Que dê para ver que está fazendo algo diferente. Entenda o processo. Não se queixe, não precisamos. Os empresários não se queixam, os empresários não choram, os diamantes não choram. Ou melhor, sim, choramos uns 5 minutos e depois ficamos de novo contentes porque sabemos o que tem aqui. Não se queixe. Viva o processo, agradeça as coisas boas e as mais ou menos também. Isso faz parte do caminho e acreditem, Jorge e eu tivemos muitas dificuldades também para chegar onde estamos com todos os diamantes. E por isso desejo que tenham todas as dificuldades que possam para que sejam diamantes melhores, para fortalecerem a personalidade. Porque de verdade um diamante primeiro se faz no ser. Um diamante não é um pin. É uma pessoa que alcançou um nível mental importante e isso é o que você tem que fazer. Acredite em você, acredite. Se não acreditar em você, quem vai acreditar? Não há nada pior para você do que os seus próprios pensamentos ruins. Isso é o que mais pode te prejudicar. Creia em você. Se não acreditar em você, quem vai acreditar? Coloque potência no negócio, administre uma boa agenda e tenha uma equipe. Cada pessoa da equipe é diferente, aceite-a como tal. Quando a gente faz o negócio da Amway, como se a gente fosse o chefe, como se diz, o maestro de uma orquestra, não tem que tocar todos os instrumentos, não tem todos os talentos, mas cada pessoa do grupo é diferente e a sua tarefa é saber coordená-las. Não se queixe do seu grupo, agradeça a sua equipe por estar aí. Não diga, é que se ele tivesse, se ele fosse, diga, se eu tivesse. Você é o coordenador da sua equipe. Você é esta orquestra. Tem gente muito valiosa na sua equipe. Acredite em mim. Se você gostar desse pessoal e progredirem juntos, farão algo impressionante. E por último, determinação. Nada disso serve se no seu coração, de verdade, não houver a determinação para qualificar e ser diamante. E a determinação é quando diz, eu consigo, ou consigo, ou consigo. Então faça isso seriamente. Batalhe esses 50 dias. Faça valer a pena. E que legal, depois disso, nos encontrarmos em Orlando, na Disney, nos encontrarmos e brindarmos e façamos um tchim-tchim a essa liberdade. E que legal que também digam, Paula, isso que disse, Jorge, isso que disse me trouxe aqui. Porque esse é o melhor prêmio pra gente. Saber que daqui podemos resgatar muita gente e saber que graças ao que dissermos hoje, muitos decidam se determinar para qualificar. Nos vemos em breve.